Não tenho conhecimento desse esquema, mas todos nós sabemos e nós estamos vivendo isso, inclusive muitos aqui na pele, o que é, né, participar, ser atingido por essa milícia. Eu ouvi muitas vezes, assim como vocês ouviram também, que houve financiamento, que houve disparo em massa. Já falamos sobre isso aqui, inclusive, né? Eu citei 2 nomes, Otávio e, se eu não me engano, como é que é o nome do outro? Meyer, né? Para impulsionamento em Facebook, mas realmente eu não posso me aprofundar nisso porque eu não fiz parte disso. Eles me jogavam para o lado nesse momento. Essa milícia virtual que Vossa Excelência já citou, Vossa Excelência já deu uma pista aqui de quem são os líderes do grupo, né? O senhor disse também que existe um bunker da milícia, ou parte deste bunker atua na Câmara dos Deputados. O senhor pode confirmar essas informações? Onde é o bunker? Quem são os responsáveis por este bunker na Câmara dos Deputados? Só complementando essa pergunta, em um Twitter, Vossa Excelência disse o seguinte: vamos descobrir essa milícia virtual. Eu já sei que tem uma parte no Palácio, a outra em um gabinete da Câmara e uma casa na QL19, em Brasília. A suspeita é que na casa está o núcleo e direção dos ataques virtuais. Só queria confirmar com Vossa Excelência, se Vossa Excelência pode, primeiro, confirmar esse endereço da QL19. Confirmo. Se Vossa Excelência pode confirmar que parte dessa milícia atua junto ao Palácio do Planalto. Confirmo. E qual é o gabinete da Câmara dos Deputados onde funciona esse eu não posso confirmar. Esse eu estou investigando, mas vou chegar lá e tenho certeza que até o final dessa CPMI aqui nós vamos poder falar aqui quem é que abriga essa gente fantasiada de assessores parlamentares. Presidente, senhora relatora, só pedir a atenção de Vossas Excelências. Tem 3 informações aqui que considero centrais para a CPMI, prestadas pelo senhor depoente, pelo nosso convidado, deputado Alexandre Frota. A primeira, a confirmação que existe no Palácio do Planalto o funcionamento de um esquema de disparo em massa de fake news, ou, como foi dito pelo próprio depoente, de uma milícia virtual. O segundo, foi declinado nesse momento um endereço, QL19, aqui em Brasília. Do senhor Alan dos Santos. Do senhor Alan dos Santos, onde funciona este QG, que me parece será necessário uma providência complementar a parte da CPMI. E aguardamos, obviamente, que o deputado possa depois prestar a informação sobre qual gabinete da Câmara dos Deputados funciona esse bunker de ataques virtuais. Perfeito. Só para deixar claro, senador. Pois não. Os disparos em massa do Palácio, nós acreditamos que seja feita de lá. O que eu afirmei aqui é que lá existem os três personagens, né, que eu mostrei aqui, inclusive, que atuam e que vieram das ruas, vieram do ativismo digital para dentro do Palácio. Mas eu ainda não posso afirmar que dali eles também disparam em massa os twitters deles, mas eles colaboram com isso. Só voltando a uma pergunta anterior, que considero relevante, né, uma informação que poderia passar despercebida, quando o senhor recebeu o telefonema do presidente da República, logo após ter subido à tribuna da Câmara, o senhor lembra se o telefonema veio procedente de um número funcional do Palácio do Planalto ou se veio procedente de algum número celular? Eu não posso, isso não tem como afirmar. Eu sei que eu atendi o telefone, porque eu já nem esperava que fosse seu. Foi o presidente da República diretamente? Algum assessor diretamente, passou? Não, diretamente. Ele diretamente? Diretamente, ele sempre teve meu telefone e eu dele. Perfeitamente. Só para completar aqui. Pois não. Nós estávamos falando do Felipe G. Martins, do assessor do presidente, e sai agora, nesse minuto aqui, em primeira mão, Felipe Martins, assessor internacional da presidência, virou alvo de inquérito inconstitucional aberto por Dias Toffoli
para apurar ofensas contra o STF, que é aquele Twitter que eu mostrei aqui, né, e seus integrantes. Martins foi ao Twitter na segunda-feira, 28, defender o vídeo, né, abusivo que ataca as instituições, OAB, Supremo Tribunal Federal, tratando todos como hiena. Por fim, deputado... O vídeo que, diga-se de passagem, publicado pelo presidente da República, né, e confirmado pelo filho, que confirmou aqui hoje que foi o pai que publicou. Aliás, quero agradecer mais uma vez ao Carlos Bolsonaro, que está nos assistindo, por ter feito essa confirmação. A propósito, deputado, quem opera o Twitter do presidente da República? É o próprio Carlos Bolsonaro, o próprio presidente? Até onde eu sei são os dois, né? Ele tem a senha e o filho tem a senha, né? E aí acabam acontecendo problemas, porque às vezes o filho posta alguma coisa, o pai não queria, ou o pai queria, enfim, aí fica essa confusão. Perfeito. Já concluí, presidente, já concluindo, tinha uma pergunta final, mas acho que já foi esclarecida, que era sobre quais eram os papéis desempenhados na milícia virtual pelos senhores Carlos, Alan dos Santos, Eduardo, Robes Pirralho e Olavo, mas o depoente já aqui esclareceu o papel de cada um destes. E Vossa Excelência sabe só confirmar se o presidente da República alguma vez se dirigiu a Vossa Excelência para se orgulhar do papel da atuação dessa sua milícia virtual? Sim, eu tenho aqui um vídeo onde ele próprio mostra, inclusive, né, a quantidade de grupos, a quantidade de grupos e comunidades de WhatsApp que realmente... O próprio presidente da República? Não, o senhor tem o vídeo? Tem o vídeo aqui, ele falando, inclusive, com a voz dele. Tá. Perfeito. Esse está disponibilizado para a CPI, certo? Está disponibilizado, ó, ele falando aqui. Deixa eu ver se eu aumenta aí. É bom aumentar isso. Mas na época da campanha mesmo. Concluiu, senador. Senhor presidente, não cabe. Último, presidente. Não cabe nessa comissão colocar áudio ou vídeo sem autorização judicial. O nobre deputado, não cabe. Seu colega vai entregar o vídeo para a comissão. O depoente pode falar, mas ele não pode colocar, a não ser que tem modo judicial. Ele vai entregar o vídeo para a comissão. Eu entrego o vídeo. Então, presidente, prefiro que você... Para concluir, presidente, só todos os que foram citados pelo deputado, todos os deputados silêncio, por favor, no plenário, já são objetos de convocação dessa CPMI. Eu só queria, presidente, me parece que é inevitável, em uma futura sessão administrativa, a ser convocado por Vossa Excelência, pela relatora, no momento mais adequado, apreciar o requerimento de convocação do senhor Carlos Bolsonaro e comunico também que protocolaremos requerimento convocando a senhora Letícia Tatel, que também... Catel, que foi citada pelo depoente. Era o que tinha, senhor presidente. Eu vou aproveitar aqui, nobre relatora, fazer uma pergunta aqui ao nosso convidado. Pois não. Deputado, Vossa Excelência tem saudades do PSL? Olha, eu vou falar para vocês que eu fui muito feliz no PSL. O PSL me deu... Eu acho que é uma pergunta também inoportuna, com todo o respeito, mas eu presidente. Não tem nada a ver com a CPI. Não, isso aí não o senhor pode. está sendo, mas eu gostaria com todo o respeito, uma pergunta news. leviana em querer expor o partido do PSL. Mas não vai expor numa porque condição... eu não vou expor o partido, porque eu só guardo boas recordações do partido, tenho grandes amigos lá dentro, fui muito bem respeitado lá dentro. Então que tenha respondida a pergunta do presidente, que foi inadequada, covarde e irresponsável. Apesar da... Deputado, o senhor deve ter vindo aqui a serviço de alguém para ficar com essa exacerbação de pensamento. Se Vossa Excelência, porque tem um cargo de delegado, isso não quer dizer nada. Então não venha com valentia aqui na comissão, não. E o senhor, porque tem o cargo de presidente dessa comissão, também não pode estar fazendo pergunta que não cabe nessa comissão. Baixa a voz, por favor. Ou o senhor está sendo inoportuno nisso. Ou o senhor não sabe que não pode fazer pergunta que não tem nada a ver com a CPI. Como é que o senhor vai perguntar se ele sente saudade do PSL? Que pergunta imbecil a sua, senhor presidente? Me deu vontade de perguntar. Vossa Excelência, fique tranquilo, mas ele vai ser atendido nas suas demandas. Você quebra decoro, presidente. Mas eu queria dizer que, terminar aqui, que eu tenho grandes amigos lá, inclusive um deles está aqui na minha frente, que é o deputado Felipe Barros,
E guardo boas recordações de lá. Não deu certo, fui expulso, saí e tranquilamente, vida que segue. Mas eu não tenho absolutamente nada a falar do PSL, muito pelo contrário. O partido sempre me respeitou muito bem, fiz grandes amigos lá e gostaria, inclusive, de deixar um abraço grande aqui para o meu ex-líder, Valdir, e também ao Bivar e ao Rueda, que são pessoas que sempre me respeitaram muito e me deram todas as oportunidades para esse início de legislatura, que é muito difícil quando você chega à Câmara. Então, muito obrigado, deputado Valdir. O nobre deputado Frota, ainda no setor de nostalgia, que o senhor está elogiando muita gente, e o senhor tem saudade de ter saído do convívio do presidente Bolsonaro, que eu vi nas fotos que o senhor, no início da campanha, bem colado, até no chão sentado e tal? Não, eu não tenho saudade, porque a nossa relação entrou em rota de colisão, profissionalmente, politicamente. Eu tenho meus motivos, ele tem os dele, né? E eu acho que agora é um caminho novo que eu vou seguir, e ele que siga o caminho dele também com tudo que ele vem fazendo aí. Presidente, no sentido de confirmar Mas a relatora tem... Deputado Felipe, eu prometo que é apenas uma pergunta, porque se faz necessário para o pensamento que eu estou desenvolvendo aqui na linha do raciocínio da investigação. Vossa Excelência se referiu algumas vezes à presença do general Santos Cruz. Isso. Né? E eu, portanto, posteriormente, o general Santos Cruz veio a perder o seu cargo. Exonerado. Foi exonerado. Eu queria saber se o senhor sabe por que houve esses ataques ao general Santos Cruz, e se ele foi coordenado por esse tal desse gabinete do ódio, se o senhor pode identificar também, além do gabinete do ódio, outros conhecidos fake news de Vossa Excelência nessa ação contra o general Santos Cruz. Bom, o general Santos Cruz é um herói brasileiro, é uma pessoa que trabalhou incansavelmente no Exército Brasileiro, uma pessoa respeitada no meio, na classe dele, se tornou meu amigo ao longo da gestão dele, e eu vou contar aqui para vocês exatamente um episódio que acho que mostra bastante do que veio acontecendo. O general Santos Cruz, ele entrou em rota de colisão, né, com essa ala bolsolavista, com essa ala do Felipe G. Martins, com essa ala daqueles que sempre estiveram lá dentro do Palácio e que gostariam. Eu acho que o que mais criou esse distúrbio é a verba que tem na SECOM. E o Fábio Van Garten, né, que, aliás, a chegada dele à presidência lá, a SECOM, está aqui o deputado Celso Russumano, que não vai me deixar mentir, teve a minha participação, do próprio Celso Russumano e também do proprietário e CEO da Rede TV, Marcelo Carvalho, que é meu amigo também. Nós iniciamos essa conversa para que o Fábio Van Garten viesse a ser o que ele é hoje na SECOM. Houve muita confusão com isso, mas chegamos nesse momento. Eu recebi uma ligação das maiores produtoras e produtores do cinema, Gulani, Conspiração, Pródigo, enfim, todos eles vieram aqui. Nós fizemos uma audiência pública onde existia uma preocupação enorme com os caminhos que o audiovisual, o cinema no país iria seguir. Eles me procuraram, pediram para que eu tentasse interferir junto à Secretaria de Cultura. Infelizmente se tornou uma Secretaria de Cultura, deixou de ser um ministério. E me relataram o seguinte: desde 2008, se eu não me engano, a Apex, ela patrocinava o Festival de Cannes. Ela levava
os artistas, diretores e produtores e filmes ao Festival de Cannes. Há muitos anos levavam. E passou por todos os governos. E sempre foi assim. Me parece um patrocínio de R$500 mil que os governos vieram trabalhando esse patrocínio. Quando chegou no governo Bolsonaro, por acaso, acaba o convênio da Apex com o governo federal. E aí, então, esses proprietários das maiores empresas, volto a repetir, do cinema nacional, as grandes produtoras, me procuram para tentar reverter o caso. E aí eu vou no que eu considerava o meu amigo, e que é meu amigo, o general Santos Cruz. E passo para ele o que vem acontecendo. Porque essa mesma turma do cinema tentou acesso à Apex. E pela primeira vez em muitos anos não conseguiram. Não conseguiram acesso à Apex a partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro assumiu. Não conseguiram o acesso à Apex. O que acontece com isso? Eles me procuram para tentar reverter. Eu vou ao Santos Cruz e conto para ele o que estava acontecendo. Volto a lembrar a vocês aqui que, na época, a diretora-geral da Apex era a senhora Letícia Catel. E eles ouviram de lá, os produtores, que não haveria esse dinheiro para o patrocínio do Festival de Cannes. Então, eu tentei, junto ao Santos Cruz, que ele fizesse exatamente isso, que ele entrasse em contato com o Vilalva, que na época era o CEO da Apex, para tentar viabilizar esse patrocínio. E me lembro, inclusive, de ter falado por telefone com o Major Cid, que acompanha o presidente Jair Bolsonaro, e eles estavam em Israel. Qual era a nossa preocupação? Nossa preocupação era que artistas consagrados e diretores pegassem suas redes sociais, seu Instagram, e começassem a falar que justamente agora, no governo Bolsonaro, a Apex haveria encerrado a negociação para uma possível renovação de contrato. E foi exatamente isso que aconteceu. O general Santos Cruz, ele entrou em contato com o Vilalva e, posteriormente, recebeu uma ligação inesperada do chanceler, do Ernesto Araújo, dizendo que era para ele não interferir nesse processo, que não haveria forma de patrocinar ou de se negociar um novo adendo por 40 dias, para pelo menos que eles pudessem ir para o Festival de Cannes. Com isso, encerrou ali o patrocínio, o pessoal, os produtores do cinema viajaram por conta própria, porém, logo após a saída da Letícia Catel, da Apex, logo após a saída dela, eu ligo para o novo diretor da Apex, o Almirante Segovia. E ele me atende imediatamente, coisa que a Apex, via o doutor Vilalva, não tinha feito. Me atende e me relata, me pede desculpas e me relata que poderia sim ter patrocinado o Festival de Cannes. Então, esse foi um momento em que eu vi pessoas que talvez nada tivessem a ver com a Apex influenciar numa decisão. E com isso acabou as produtoras viajando sem o patrocínio da Apex. Hoje não sei se já foi renovado, se não foi renovado, mas sempre foi um patrocínio importante. Passou acredito que tenha passou pelo governo Lula, passou pelo governo Dilma, pelo Temer e, posteriormente, não passou pelo governo Bolsonaro. Conclui, deputado. Com a palavra o deputado Rui Falcão. Presidente, inicialmente eu queria
pedi que fossem colocados como documentos oficiais dessa CPMI todos os vídeos que o deputado Alexandre Frota diz dispor, que esses vídeos fossem colocados como documentos oficiais e depois pudessem, inclusive através dos poderes judiciais dessa comissão, poderem ser exibidos aqui. Segundo lugar, embora o deputado já tenha disponibilizado, eu gostaria de que a gente pedisse a quebra do sigilo telefônico. Perfeito. Nessas datas citadas, não de todo o seu sigilo, para que a companhia telefônica também, presidente, é importante isso aqui, para que a companhia telefônica pudesse identificar não o número do deputado, que já tem, mas qual é o número que ligou para ele. Se era o número. Então, eu queria pedir formalmente a quebra do sigilo. Segundo, o deputado faz depoimento aqui que uma extensão que transcende até os objetivos iniciais dessa CPMI. O deputado fez afirmações aqui que podem implicar o presidente da República, se verazes, em crime de responsabilidade. E nós, como deputados e senadores, estaríamos prevaricando se não tomássemos medidas legais e oficiais em relação a essas afirmações do deputado, que precisam ser confirmadas, né, periciadas, se for o caso. Mas para que tenha mais verossimilhança as declarações do deputado, eu queria fazer algumas perguntas de ordem pessoal. Não queria que o deputado levasse a mal. Claro. São só perguntas de sim ou não, para que depois eu possa prosseguir. Sim, são perguntas simples. Passo a fazê-las. Deputado, o senhor é comunista? Não. O senhor é de esquerda? Não. O senhor já integrou o Foro de São Paulo? Não. O senhor é do Grupo de Puebla? Não. Qual é a sua caracterização política? Direita, extrema-direita ou centro-direita? Eu comecei na extrema-direita. Não, a sua qualificação hoje. O senhor foi da extrema-direita para... Para o centro-direita. Centro-direita. Então, não há nenhuma das suas afirmações que estejam beneficiando, pelas suas características, pelo seu passado e pelo seu presente, qualquer intenção de qualquer partido alinhado com outra ideologia. O senhor é, portanto, uma pessoa de centro-direita. Já foi de extrema-direita e transitou para o centro-direita. Isso. Tá. Então, passo a fazer algumas perguntas ao senhor. Ok. O senhor disse que tinha um áudio, em algum momento, o senhor disse que tinha um áudio bomba. Sim. São esses áudios a que o senhor se referiu ou tem outros? Não, tem outros. Então, eu gostaria que o senhor também pudesse, todos esses áudios que o senhor diz ter, que fossem entregues à CPMI. E quantos são, além desses que o senhor mencionou? Quantos são, além dos que o senhor mencionou? Tem muitos. Tem, acho que pelo menos 10? uns 9. 9. Então, eu gostaria que todos eles pudessem ser disponibilizados. O senhor afirmou durante o programa Roda Viva que houve fake news na campanha do PSL e do Bolsonaro. Como é que o senhor sabe disso? O senhor viu algum desses materiais circulando? Não, não afirmei. Eles me perguntaram isso. O senhor negou? E eu falo que não tinha esse conhecimento disso. Talvez porque, em algum momento, o senhor privava muito do círculo íntimo. Mas o senhor disse que, em determinados momentos, o senhor era jogado para o lado. Sim. Para isso? Para não ficar sabendo? Talvez sim. O senhor disse também, logo no começo, o que eu fiz, vi e vivi. Mas eu perguntei, o senhor disse que não. Mas o senhor não participou? Estava no meio de tudo isso? Não participei. Não participou de nada? Nesse ponto eu não participei. Qual ponto o senhor participou? Eu participei no ponto da minha própria campanha e das viagens que eu fiz com o Jair Bolsonaro. O senhor produziu fake news? Não produzi fake news. Não fiz parte dessa milícia. Não fiz parte desse negócio. Porque o senhor é contra? Não só contra, como eu estava preocupado com outras coisas, estava fazendo outras coisas e não tinha, por exemplo, esse interesse. Minha campanha, na época, eu estava viajando, fez uma campanha, eu fiz 35 mil quilômetros de carro, fiz fiz 90 cidades. Independente? Fiz. Mas o senhor, por acaso, usava os serviços da agência Vinix, de Vinícius da Silva Gonçalves? Não, nunca Também ouvi prestava falar. Serviço para a deputada Carla Zambelli? Não. Não? Nunca ouvi falar. O senhor citou alguns empresários aqui e se referiu a um tal de Meyer. Sim. Os jornais, na ocasião, falavam que tem um grande empresário
CEO da Tecnisa, Meyer Nigri. O senhor só ouviu o Meyer, não ouviu o Nigri? Não. Não. O senhor sabe se empresários contratavam agências na Espanha, na Colômbia, na Bolívia ou em outros países? Tem um tal de Luiz Novoa, dono de uma agência espanhola chamada Envia WhatsApp, também tem outros nomes, que afirmou que empresas brasileiras compravam disparos a favor de Bolsonaro. O senhor também não tem conhecimento ou tem conhecimento? Não tenho conhecimento disso. Quem é que fazia os disparos de WhatsApps com fake news para os grupos de apoiadores do PSL? Era um núcleo que o senhor mencionou aí que hoje está no Palácio, ou os empresários, também eles que contratavam a agência de marketing digital para fazer os disparos? Bom, o Paulo Marinho hoje me relatou que essa M4 foi quem fez toda a campanha, né? Ele próprio me falou isso. E fora as pessoas que, os amantes, os publicadores e replicadores que existiam nessa campanha toda. Mas a única empresa que eu ouvi falar hoje, inclusive, porque liguei para ele, foi essa M4. O senhor ligou para o Paulo Marinho porque queria mais subsídios para... Isso, mas ele falou para mim que quem poderia... falou sobre isso. Ele falou para mim que quem poderia nos ajudar seria o próprio Marquinhos, que é o dono da empresa. Eu vi que o senhor já foi reinquirido sobre essa questão de que a casa vai cair lá em Curitiba. Me parece muito pouco um vídeo de 2 anos atrás, dizendo que o senhor ia ser ministro da Cultura, que isso fosse suficiente para causar um terremoto a ponto da casa cair. Geralmente, quando a gente fala casa cair, são fatos gravíssimos. Sim. E por mais que se possa imaginar que o senhor não pudesse ser ministro da Cultura, que isso pudesse ser uma bomba, e realmente algumas pessoas achavam que sim, não havia outros fatos. Por exemplo, nessa ocasião, não houve nenhum contato, nessa visita a Curitiba, com o atual ministro Sérgio Moro? Não, eu nem vi o Moro. O senhor nunca teve contato com ele na campanha? Nunca tive contato com ele. O que teria levado o senhor? Eu vi aqui as faixas do público, provocadoras, dizendo que o senhor era traíra. Isso. As faixas diziam isso, não sou eu. Passei a ser traíra. Que transitou pelas mares do poder, traidor. Por que o senhor, aqui o senhor atribui esse tipo de increpação ao senhor? Essa manifestação toda que fizeram? Nadaram entre nós pelo poder. Porque eles veem que o senhor transitava no poder e, por algum motivo ainda desconhecido, o senhor nadou ali como traíra para outras... É só a partir do momento que você passa a ser contraditório, passa a não concordar com determinadas coisas, você se torna traidor. Você se torna o Judas, você se torna o cara que está cuspindo no prato que comeu, e mais uma série de coisas que a gente tem visto aí. O senhor mencionou um fato de ruptura, talvez, que foi aquele seu pronunciamento na tribuna da Câmara. Sim. Que, aliás, presidente, eu gostaria que fosse requisitado o vídeo desse pronunciamento do deputado Paulo Pimenta e, em seguida, o meu. Do deputado Alexandre Frota. Perfeito. Teria sido isso o detonador da sua exclusão? Isso também. A gente já vinha entrando em rota de colisão com o governo. Por vários motivos. Quando nós chegamos na transição... Quando nós chegamos na transição, o PSL foi o partido que já foi preterido pelo governo. Se a gente fosse perguntar hoje qual é o partido que foi mais apoiado pelo governo, foi o DEM. O PSL já foi um partido que ficou preterido ali dentro da transição. E isso não sou só eu que falo. A maioria dos deputados, inclusive do PSL, falam e reclamavam disso. O problema é que ninguém tinha coragem de falar. Fora isso, tiveram vários outros momentos de colisão em relação a Ancine, em relação a esse caso que eu contei da Apex aqui, do patrocínio com as produtoras de cinema e, principalmente, também o processo que nós fizemos para a Secretaria de Cultura, junto com o deputado, na época, o secretário Henrique Pires, a partir de uma reunião que nós fizemos com a Asmar Terra,
nós planejamos 6 secretarias para apoiar da total estrutura ao ministro, que tinha relatado, inclusive, que o que ele entendia de cultura era tocar berimbau. Ele próprio falou isso. Então, nós começamos a preparar um processo de 6 secretarias, envolveu também a Ancine. Enfim, foram vários processos que foram entregues a esse governo e que depois não foi cumprido com a gente. Então, a partir daí começa uma rota de colisão e sem parar. Deputado, o senhor afirmou aqui 2 coisas em momentos diferentes. Uma, sim, que o senhor Fábio Van Garten é um homem honrado. Sim. Ninguém colocou isso aqui em dúvida, não estamos fazendo, sim, juízos morais aqui. E o senhor mencionou também que, para que ele fosse indicado como secretário da SECOM, sim, houve muita confusão. Houve confusão e discussão. Então, primeiro eu gostaria de fazer a pergunta seguinte, que o senhor esclarecesse que confusão foi essa. E segundo, ele tinha uma agência de marketing antes de ser... Não sei se tem... Ele era publicitário. Isso. O senhor sabe se ele ofereceu disparo de mensagens para alguns candidatos? Ele estava envolvido nesse processo da campanha eleitoral? Então, que o senhor respondesse qual é a confusão e essa segunda pergunta. Ele não estava envolvido, até onde eu sei, nesses disparos, né? Eu levei o Fábio para lá. Foi o senhor que indicou? O Celso ajudou nessa indicação, o Celso Russumano está até aqui dentro, e o Marcelo de Carvalho. Era uma coisa que o Fábio... Então o senhor não foi tão preterido assim porque conseguiu nomear o secretário da SECOM? Não, mas não sabe a guerra que foi. Não sabe a guerra que foi e a luta que foi. Era um sonho dele, ele gostaria, não sei se só pelo poder, pela maneira como ele queria. Ele trabalhou na campanha, várias vezes eu encontrei com ele pela campanha do presidente. E nós fomos à sala lá do presidente, eu, o Marcelo de Carvalho e o Santos Cruz, que estava, e mais o Jair Bolsonaro. E fomos pedir para que o Fábio se tornasse o diretor da SECOM, enfim. E eles queriam dar algo menor, o Santos Cruz não queria contratá-lo, só se o Bolsonaro quisesse muito que contratasse, enfim. E a partir daí se estabeleceu uma discussão. E, posteriormente a isso, nós tivemos outras vezes lá com o mesmo assunto, o Fábio também várias vezes ligando, e aí acho que vai dar certo. Ele pediu também que o Flávio Bolsonaro interferisse nessa contratação. Enfim, ele acabou se tornando o diretor da SECOM. O senhor chama isso tudo de confusão? Foi uma confusão porque levou mais de um mês para resolver um processo que talvez pudesse ter sido resolvido com mais rapidez, até porque, até onde eu sei, o Fábio é um empresário, é qualificado, publicitário, como você mesmo falou aqui. Então, essa foi a confusão. Presidente, para concluir, eu percebo que o deputado Alexandre Frota, que veio aqui espontaneamente colaborar, talvez ele tenha muito mais coisas a nos dizer no correr da CPMI. Então, que o senhor se disponha, deputado, claro, a ficar aqui como uma espécie de colaborador permanente. Perfeito. Inclusive porque o senhor é membro suplente aqui da CPMI. Isso aí, eu pedi, inclusive. Exatamente, que coisas que o senhor não pôde falar hoje ainda. Perfeito. Pode falar no futuro e pode trazer novos documentos, perfeito, novas provas, para que essa CPI possa avançar nos seus objetivos. Como colaborador, o senhor nos ajudou bastante. Muito obrigado. Tempo de líder. Na condição de líder, o deputado Eduardo Bolsonaro solicita a palavra conforme o artigo 6º. Ao líder é lícito usar a palavra uma única vez em qualquer fase da sessão pelo prazo de 5 minutos para comunicação urgente. Senhor presidente, antes somente também gostaria de perguntar qual é a condição do deputado Alexandre Frota aqui, de deputado, de inquirido? Convidado. Convidado? Tá, mas não de deputado, né? Convidado como outro qualquer. Convidado. Sim. Perfeito. Senhor presidente, primeiro, só a presença do Alexandre Frota aqui já é um escárnio com a sociedade brasileira, né? Achar que ele vem aqui para tentar trazer luz
sobre fake news, a palhaçada começa em si só quando ele próprio já demonstra aqui um print de um post do Olavo, que não foi o Olavo que escreveu. Em 29 de março, o Olavo ele já desmentiu essa fake news que o senhor acaba de propagar aqui, senhor Alexandre Frota. Mas eu não vou ficar aqui fazendo perguntas, nem nada desse tipo, não, porque eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho que trabalhar, ao invés de ouvir baboseiras e ilações, sem qualquer conexão com a verdade. Espero que o senhor aproveite os seus tempos aqui com o pessoal de PT, né? Fazendo massagem no ego do senhor, né? Tô aproveitando. Conheci o senhor quando o senhor mendigava carona para o então candidato Jair Bolsonaro, disputava para ver quem é que ia levar ele na Jovem Pan, lá no aeroporto de Congonhas, né? Eu fico pensando... O que passa pela tua cabeça? Olha para mim aqui, Alexandre. O que passa pela minha cabeça só interessa a mim, não interessa a você. Eu nunca cheguei... Deputado, você pediu a palavra. Desculpe, mas o que passa na minha cabeça só interessa a mim, não é você. Porque é o seguinte, as pessoas, a população em geral, senhor presidente, ela tem aversão a esse tipo de conduta, né? A pessoa é muito seu amigo, dá tapa nas costas, aí é eleito, depois muda de lado. Eu fico impressionado de ver. Eu estou fazendo uso da palavra, senhor. Poderia só me assegurar a palavra, por favor? Gostaria que o nobre deputado Alexandre, após... Depois você continua as mentiras aí. Eu tenho medo de cara feia, não, cara. Pra mim você é só mais um. Tá bom. É só mais um. Você também, pra mim, é só mais um. Traíra que traiu e apunhalou o presidente pelas costas. Vamos deixar o aquário, você acha que eu traí? A palavra do líder. O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. Hoje em dia, essa promiscuidade nós do Brasil inteiro... Mas você assistiu muito, né? Não, nem um pouco. Isso aqui é hora de pergunta. Nem um pouco. Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta. Aproveite os seus momentos. Pessoal, deputado aproveite os seus momentos. 4 anos passam rápido, senhor presidente. Depois de 4 anos... manter o nível do debate, com tranquilidade, com a paz, que é importante. É o nível do nosso parlamento, né, presidente? É o nível do nosso parlamento. Alexandre Frota está falando sobre fake news. Vamos lá. O deputado Rui Falcão perguntando para Alexandre Frota se é de direita, de esquerda. Ele não tem intelecto para se definir com relação a isso. É lamentável que a gente esteja aqui, e ele fala um monte de besteira, um monte de baboseira, aí aqui é levado como seriedade pelos deputados do PT, que ignoram o fato de que Lula foi denunciado por Marcos Valério como mandante do assassinato de Celso Daniel. Mas aqui parece que é muito foco e energia para tentar dizer que existe um gabinete de ódio, uma milícia virtual, e isso tudo, senhor presidente, a gente sabe qual é a intenção. O Rui Falcão acabou de falar aqui, né? São coisas que podem levar ao impeachment. Eu duvido que isso daí ocorra, porque o presidente, o Jair Bolsonaro, ele tem crime de responsabilidade, leva o quê? A impeachment. Não rebaixa minha intelectualidade, não, deputado Rui Falcão. Os senhores podem muito bem usar o Alexandre Frota, mas a mim não. Então, só fazer esses registros aqui, senhor presidente, nesse pouco tempo que me resta... Porque, realmente, essa CPMI aqui ela não serve para outra coisa que não criar essa narrativa. O próprio proponente dessa CPMI da fake news, deputado Alexandre Leite, disse que a intenção dele era investigar outras coisas. Mas uma CPMI, a gente sabe como é que começa e não sabe como é que termina. E a gente está hoje aqui, ouvindo Alexandre Frota, chamando Joyce, mais quem? Bruno Gagliasso, Caetano Veloso, pessoas que só têm como única missão tentar destruir o governo Bolsonaro. Então aqui, na verdade, virou um palco político. Eu vou me retirar porque eu não vou perder meu tempo. Vai continuar falando aí à vontade as mentiras que ele quiser, né? E eu espero não retornar mais a esse assunto aqui, né? Quem sabe, voltando a ser ator de filme pornô, como o senhor diz, você gosta? Né? Não gosto, não. Rita Cadillac eu gosto, tu gosta, sim, que eu sei. Vamos manter o nível do papo. Vamos manter o nível, gente. Senhor presidente, só segurar a palavra. Pois não, estou terminando. Para concluir. De prazer não nos interessa. E o próprio Olavo de Carvalho já desmentiu. Mas não mais, senhor presidente. Espero que o pessoal que esteja assistindo aí no Senado continue se deleitando com esse conto de fadas que o Alexandre Frota vem aqui falar. E olha, hoje é 30 de outubro de 2019. Eu vou encontrar com o senhor em outubro de 2022. Que bom. E aí a gente vai ver o julgamento, não que eu estou fazendo, o julgamento que o povo fará com essa sua carinha de deboche aí. Vai ser um prazer. O apressado come cru, não se esqueça disso. Um abraço, presidente. Uma palavra para contraponto, o líder do PT, deputado Paulo Pimenta. Agora vai sair, vai embora, não vai ouvir? Senhor presidente, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro deveria ficar porque
Só um minuto. O moleque vai embora, ele não quer ouvir agora lá. Eu acho Já que fez o show dele? Vamos manter o nível da comissão, minha gente. Me devolve o meu tempo, por É um favor. nenenzinho. nenenzinho. Meu tempo, por gentileza. Gostaria que o senhor... Deputado Paulo, por favor, a Meu palavra... tempo, só corrige meu tempo ali, presidente. Olha, eu gostaria de falar na frente do deputado Eduardo Bolsonaro. Ele correu, né? Infelizmente, ele teve uma atitude aqui, digamos assim, não vou dizer covarde, vou dizer deselegante, né? Porque falou, ofendeu a várias pessoas, levantou e foi embora. Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, o fato mais importante aqui, no dia de hoje, foi um fato que desestrutura a família Bolsonaro. Sempre que alguém falar em Queiroz, esse nome provoca o que foi provocado aqui no Eduardo Bolsonaro. Quando o deputado Alexandre Frota revela que a proteção ao Queiroz é comandada pelo próprio Jair Bolsonaro, que é o próprio Jair Bolsonaro que liga para deputados para exigir proteção a esta figura que foi denunciada no dia 15 de dezembro, que até hoje não apareceu para depor, protegido pelo novo Filinto Miller do Brasil. Sérgio Moro é o novo Filinto Miller. A polícia política dos Bolsonaro é comandada por ele. Os Bolsonaro estão desesperados. Por quê? Por causa dos áudios do Queiroz. Esses dois cidadãos, chamar de cidadão, não sei se dá para chamar, esses dois indivíduos que moram, um mora no condomínio, o outro visitava o condomínio, os dois têm como chefe um cara chamado Capitão Adriano, que está foragido, que é o que tudo indica, é o que comandou o assassinato da Marielle. A mãe e a mulher do Capitão Adriano estavam até dezembro nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. 11 anos. As duas depositavam o dinheiro na conta do Queiroz. E da conta do Queiroz foram pagas despesas, inclusive, da primeira-dama. Na conta que entrou dinheiro do principal envolvido na investigação da morte da Marielle, a mulher dele, a mãe dele, botava o dinheiro na conta do Queiroz, e o Queiroz pagava a conta até da primeira-dama. É isso que deixa eles desesperados. Ninguém aqui está dizendo que o Jair Bolsonaro estava dentro da Casa 58, mas o Brasil quer saber quem estava na Casa 58. Quem estava na Casa 58? Ninguém está dizendo aqui que o Jair Bolsonaro participou. Ninguém disse isso. Agora, senhoras e senhores, esse Capitão Adriano, miliciano, foragido, recebeu uma medalha Tiradentes na cadeia. O Flávio Bolsonaro levou para ele. Ele estava preso quando foi proposta a homenagem para ele na Assembleia Legislativa. Assassino, bandido. Tinha a mulher e a mãe nomeada no gabinete. Há 12 anos. A mulher nunca tirou o crachá da Lerge. O dinheiro ia para a conta do Queiroz. É fácil para a família Bolsonaro provar sua inocência. Por que vocês não deixam a quebra do sigilo bancário do Queiroz? Vamos trazer o Queiroz aqui nessa CPI, gente? Vamos? Vamos ver se da conta do Queiroz saía dinheiro para pagar milícia digital? Vamos aprovar aqui, nós todos juntos aqui. Eu queria pedir para o Eduardo Bolsonaro, inclusive, assinar um requerimento comigo. Vamos quebrar o sigilo do Queiroz. O sigilo fiscal, telefônico, bancário, telemático. Vamos ver se nessa conta que a conta que o tesoureiro da família comandava, sai um pagamento para a milícia digital. Resolve o problema. Mas não. Ofendem o Supremo Tribunal Federal, chamam de hiena. Esse que saiu daqui agora postou uma foto do Tim Lopes essa semana. Quer dizer o que para os jornalistas quando postou a foto do Tim Lopes? O que ele quis dizer? Foi para a tribuna ontem ameaçar o país de golpe. E aí, a hora que está no debate,
Concluindo, deputado. Fala o que quer, vira as costas e foge. Além de mimado, são covardes. E vão acabar tudo na cadeia, junto com o Queiroz, que é o lugar onde é que tem que miliciano tem que estar na cadeia. Esse é o lugar que eles todos vão ir parar, presidente. Presidente. Senador Humberto Costa. Presidente. No momento oportuno, gostaria de falar pela liderança do PDT. Pois não. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, senhor depoente, deputado Alexandre Frota. Em primeiro lugar, pelo que nós vimos aqui hoje, talvez o Congresso Nacional não tenha nos últimos anos tomado uma decisão tão correta quanto a de instalar essa CPI. Essa CPI, e Vossa Excelência, deputado que veio aqui, poderão ter dado uma contribuição à democracia no nosso país que talvez demore muito tempo a nós termos outra semelhante. Aqui, menos do que investigar 2018, que é importante, e ouvindo um depoimento desse, a gente identifica como o Tribunal Superior Eleitoral é incompetente ou não é incompetente para chegar a isso que foi determinante para a campanha, para a resolução da campanha eleitoral do ano passado. Mas a importância é para o futuro. Talvez nem todos aqui tenham sido vítimas dessas milícias, eu já fui, outros foram. A gente sabe o que é que isso representa e qualquer um aqui, se nós não desmontarmos isso daqui para frente, pode ser vítima desse tipo de ação. Primeiro. A segunda constatação que eu faço é que o motor desse projeto político que está à frente do nosso país não são ideias, não são propostas, mas é uma coisa, é o ódio. É o ódio. Eu antes pensava que nós éramos as únicas vítimas do ódio. Mas observando o tratamento que é feito, que é dado a pessoas como o próprio Alexandre Frota, mas aí eu até fico calado, porque ele foi para o enfrentamento com esse grupo, ele rompeu, mas e no caso do vice-presidente que ele narrou aqui? E no caso do general Santos Cruz? E tantos outros? É o ódio, é a incapacidade de conviver com qualquer tipo de diferença de opinião, de ideia. Isso é uma constatação que nós temos que fazer e mostrar para o Brasil o que move o projeto desse governo, desse bloco político, é o ódio, coisa que não casa com o nosso país. Mas, presidente, eu queria colocar aqui, essa CPI, até pelo papel fundamental que ela tem que funcionar o tempo previsto pela Constituição. Não podemos aceitar qualquer tipo de interpretação de que agora em dezembro a CPI acaba. Nós temos que trazer todos esses atores aqui. Isso é fundamental para a democracia, é fundamental para o nosso país. E quero fazer uma sugestão. A julgar pelo que foi dito pelo deputado, existem 3 pessoas que poderiam entrar imediatamente na fila de depoimentos aqui. O senhor Bebiano, a deputada Joyce Hasselmann e o general Santos Cruz, que eu acho que são pessoas que têm credibilidade, inclusive, para virem aqui e confirmarem ou não as colocações do deputado Alexandre Frota e trazer novas questões. Mas a minha pergunta a Vossa Excelência, deputado, é a seguinte: essas milícias funcionaram na eleição e Vossa Excelência confirma que elas continuam funcionando. Sim, hoje em dia. Confirmo. Moendo adversários, principalmente, dizia o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que o pior inimigo é o último. E geralmente acontece exatamente isso. Mas eu lhe pergunto, porque isso é importante, inclusive, para podermos fazer cruzamentos fundamentais. É do seu conhecimento que essas milícias
estejam sendo utilizadas ou foram utilizadas para atacar, por exemplo, o presidente da Câmara Sim. ou o presidente do Senado? Sim. É possível nesse cruzamento identificar Sim. que as coisas partem do mesmo lugar? Sim. Isso relatora, essa é uma coisa muito importante que está sendo dita aqui. Com certeza, o presidente do Senado e o presidente da Câmara devem ter orientado as suas casas para fazer investigações e eles devem ter documentos que podem fazer. E eu pergunto, em relação ao Supremo, os ataques que o Supremo lhe recebeu... Também. Então, sinceramente, nós temos aqui uma matéria-prima extremamente farta para trabalharmos. E a última pergunta. Aqui, nesse processo de votação de várias coisas, nós nos lembramos aqui, Estatuto do Desarmamento, essa proposta de mudança do Estatuto do Desarmamento, reforma da Previdência, medida provisória de mudança da estrutura administrativa do governo, inclusive com a mudança do COAF, do Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça. E aqui muitos, pelo menos senadores, não posso falar pelos deputados, mas muitos senadores ficaram fortemente impressionados, pressionados, influenciados no seu voto por esse tipo de ação e de milícia digital. Vossa Excelência confirma que essas milícias possam também ter atuado no sentido de fazer esse cerco ao Congresso Nacional para fazer valer determinados interesses de votações aqui nas duas casas? Sim, sim. Foi tentado diversas vezes. Todos nós sabemos disso. A pressão... como, vou falar pelos deputados, muitas vezes se comportam pensando no que vai acontecer lá fora, da maneira como vai acontecer, por pressão externa, por pressão dessas milícias, dessas gangues virtuais, que tem esse comportamento que vocês viram aqui do embaixador, Sim. Que infelizmente não está aqui, saiu correndo com os seguranças dele, e não ficou aqui para ouvir falar, né? Porque falar que é um escárnio, o convite, eu atendendo um gentil convite de vocês aqui, escárnio foi a tentativa dele de passar por cima de tudo e de todos e tentar se tornar embaixador, né, nos Estados Unidos. O escárnio foi ele falar que vai fechar o STF com um jipe e com um cabo, né? E quando ele me chama de caroneiro, ele está chamando todos os deputados que apostaram um dia no pai dele, né? Agora, eu acho que é melhor ser caroneiro do que fura-fila. Ainda, senhor presidente, eu queria perguntar se Vossa Excelência conhece a senhora Bruna Luiza Becker, que foi assessora no Ministério da Educação. O senhor tem conhecimento de que essa senhora também seja produtora de notícias falsas? Não conheço, nunca ouvi falar de Bruna Becker. Pois não. Eu tenho os nomes aqui que eu já ouvi falar e conheço. Posso lhe passar aqui. Ok. E por último, eu só queria aqui para respaldar o que disse Vossa Excelência, o senhor citou José Matheus Salles Gomes. Esse Sim. é assessor presidencial. Sim. Com um salário de R$ 13.623,33. Confirmo. O senhor Felipe Martins, com um salário de R$ 16.944,90. Confirmo. E o senhor Tércio Tomás, com um salário de R$ 13.623,33. Perfeito, confirmo. Ainda tem mais um Matheus, tá? É que a gente não conseguiu achar aqui. Não, o salário quem está confirmando é o nobre senador. Sou eu que estou confirmando o salário. Eu estou confirmando aqui a existência deles. É importante confirmar isso, Claro. porque Vossa Excelência fez uma afirmação gravíssima de que essas pessoas recebem dinheiro público e fazem para fazer esse tipo de ação. Ok, muito obrigado. De nada. Conceda a palavra ao líder do PDT, na condição de líder, o deputado do Rio de Janeiro,
Paulo Ramos. Senhor presidente, Muito obrigado, só para senhor pedir presidente. o tempo de líder do PL após o deputado Paulo Ramos, senhor presidente. Senhor presidente, estamos atravessando uma fase que estão tratando aí da fauna, né? Já falaram de vaca, de viado, agora tem leão e hienas, não é isso? Eu não sei se vamos recuperar aqui também as fábulas de Esopo e La Fontaine, que, aliás, sem nenhuma espirituosidade, porque as fábulas trazem ensinamentos. Eu quero, senhor presidente, diante da gravidade das afirmações feitas aqui pelo nosso convidado, que está no exercício do mandato. Sim. A Constituição diz que o deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Mas depoente está fazendo aqui afirmações atribuindo a outros comportamentos também delituosos. Na verdade, eu não sei, pela seriedade com que está se comportando o depoente, se ele se dispõe a assumir que tudo o que ele disse é a expressão da verdade, se submetendo às penas da lei, se as afirmações feitas não forem verdadeiras. Claro, eu estou aqui falando a verdade. Então, eu sugiro, presidente, e submeto a Vossa Excelência e aos membros da comissão, que ele deixe a condição de convidado para se transformar em testemunha. Senão, tudo aquilo que estamos tratando aqui será algo que depois nós não teremos sem problema nenhum. Teria que ter prestado compromisso antes. De exigir a responsabilidade. Teria que ter prestado compromisso antes, deputado, eu acho. Então, não, eu estou sugerindo. Prestou? Então, se foi. Então, esta é a minha sugestão e submeto, presidente, para que não deixemos passar, porque assumir o compromisso é numa velocidade muito grande e poderia, Vossa Excelência, já que o convidado se dispõe, colher dele o juramento. Porque as coisas têm uma gravidade muito grande. Claro. E nós não podemos ficar aqui, em alguns momentos, com muita espirituosidade, com muita alegria, mas é preciso que esta CPI assuma também as suas responsabilidades. Então, quero pedir a Vossa Excelência, antes das minhas indagações, que o convidado assuma o compromisso. E eu, por ser deputado, nem preciso prestar esse juramento. A gente está aqui já trabalhando e falando a verdade aqui. Se ele mentir aqui é cassação. É quebra de decoro. Se ele Não, mentir aqui como deputado. Deputado. Presidente, eu submeti a Vossa Excelência. Certo. Então, a Constituição, no seu artigo 6º, ela é bem clara que deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que eles confiaram ou deles receberem informações. Se o deputado quiser após sua assinatura espontaneamente, não seremos então, nós que iremos impedir. Já, não sei se ele se voluntariamente... Mas ele já se comprometeu até... O deputado assume esse compromisso. É que só uma questão de ordem. Não, eu vou continuar aqui como convidado. Isso me dá o direito e vamos continuar aqui o nosso trabalho. Tá bom, tá bem. Próximo orador inscrito. Não, eu quero fazer minha indagação. Okay. Claro. Tem tempo de liderança. Ainda não terminei. Tudo bem. Porque as coisas não podem ser levadas no campo da possibilidade de depois invocar a proteção constitucional pelo exercício do mandato. Somente isso, que são graves. Então, por quê? As redes sociais não são apenas redes de intrigas. Também são utilizadas para caluniar, injuriar, difamar. Sim. E eu não sei se ele conhece casos de calúnia, injúria e difamação nas redes sociais. Foi tudo falado aqui, inclusive. Conhece? Eu abri falando sobre isso, inclusive sobre injúria, calúnia, difamação, ódio. O senhor trouxe uma foto de Curitiba
onde tem também a pessoa do ministro da Economia, Paulo Guedes. De Curitiba, não. É do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Isso. Que estava o ministro Paulo Guedes. Isso. Que seria o futuro ministro. Isso. Paulo Guedes. Exatamente. O senhor conhece a vinculação do senhor Paulo Guedes também com qualquer empresário que tenha, de alguma forma, contribuído para bancar essas redes sociais? Não conheço. Não conheço. Paulo Guedes, para mim, foi apresentado e seria o futuro ministro da Economia. Só, ponto. Nunca vi o Paulo Guedes fazendo absolutamente nada, ou nenhum tipo de reunião, ou presenciei qualquer coisa nesse sentido. Inclusive, eu